Deixa eu ver isso aí por baixo, pediu o mecânico de 51 anos. Eu tinha só 18. A voz dele era rouca, áspera, como lixa em madeira macia. Senti um arrepio subir pela espinha, um calor se espalhar pelo corpo. Meus dedos tremiam enquanto eu segurava firme, com as duas mãos, aquele objeto duro, pulsante, que parecia latejar em sincronia com o meu coração acelerado. Ele se aproximou, o olhar fixo, intenso, queimando como brasa. E eu sabia, naquele instante, que não tinha mais volta. Aquele encontro mudaria minha vida para sempre. Aquela tarde abrasadora na oficina do seu Zé, entre graxa, cheiro de borracha queimada e o suor escorrendo pela minha testa, ficaria marcada na minha memória como o dia em que eu descobri a minha verdadeira força. O dia em que eu enfrentei o meu maior medo e me transformei na mulher que sou hoje. Vocês conseguem imaginar a pressão? A sensação de ter o seu destino nas suas mãos, sentindo o peso da responsabilidade, o calor da expectativa? O que você faria se estivesse no meu lugar, com o coração batendo forte no peito, a respiração ofegante, sentindo o olhar dele queimando sobre você? Deixa o like se você já sentiu esse frio na barriga, essa mistura de medo e excitação, essa vontade de fugir e ao mesmo tempo de encarar o desafio de frente. Inscreva-se no canal porque eu preciso contar tudo o que aconteceu depois. Vocês precisam entender o que me levou até ali, aquela oficina poeirenta, naquele dia que mudou tudo. Meu pai sempre dizia: "Filha, a vida é como um motor. Às vezes precisa de um ajuste fino para voltar a funcionar direito." E naquele momento, eu entendi exatamente o que ele queria dizer. A oficina do seu Zé era um lugar simples, com ferramentas penduradas nas paredes, peças espalhadas pelo chão, um cheiro forte de óleo diesel que impregnava tudo. Eu tinha crescido naquele ambiente rústico, ajudando meu pai com as tarefas mais simples, aprendendo a trocar um pneu, verificar o óleo, dar a partida no velho caminhão que era o nosso ganha-pão. Sempre fui uma menina forte, criada na roça, acostumada a lidar com as adversidades da vida. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu estava prestes a enfrentar naquele dia. Deixa eu ver isso aí por baixo, pediu o mecânico de 51 anos. Eu tinha só 18. Me senti estranhamente excitada e nervosa, minhas mãos tremiam. Nunca tinha ouvido um homem mais velho falar assim comigo. E o pior, ou melhor, é que eu gostei. Aquele calor subiu pelo meu corpo, me deixando sem ar. O olhar dele, pesado, grudado em mim, parecia me despir. Cada célula do meu ser vibrava, ansiosa pelo toque, pela pressão, pela força que emanava dele. Eu sabia que estava me metendo em uma situação delicada, uma situação que poderia me marcar para sempre. Mas a curiosidade, a excitação, a vontade de explorar aquele novo território era mais forte do que qualquer medo. E eu me entreguei àquela sensação inebriante, àquela mistura de perigo e prazer. Vocês conseguem imaginar a tensão no ar? Aquele silêncio carregado de expectativa, o cheiro de graxa e gasolina misturado ao perfume amadeirado dele? Eu estava hipnotizada. Mal conseguia respirar. O que você faria se estivesse no meu lugar, com as pernas bambas, o coração disparado, sentindo o olhar dele percorrer cada centímetro do seu corpo? Deixa o like se você já sentiu essa eletricidade, esse arrepio na espinha, essa vontade louca de se entregar ao desconhecido. Inscreva-se no canal, porque a história está só começando. E vocês precisam saber o que aconteceu depois. Precisam entender a intensidade daquele momento, a força daquela experiência que me transformou para sempre. Ele se abaixou com a cara quase encostada no problema. O motor do meu velho caminhão, o Fuscão, como meu pai o chamava carinhosamente, estava falhando. Aquele motor que tinha me levado para tantos lugares, que tinha testemunhado tantas histórias, agora estava ali, exposto, vulnerável, precisando de um toque experiente para voltar à vida. Engoli em seco. O que ele faria em seguida? Suas mãos, grossas e calejadas, deslizaram por entre as peças, com uma precisão que só anos de experiência podiam proporcionar. Meu coração batia forte, parecia que ia sair pela boca. O cheiro de óleo e graxa, que antes me parecia familiar, agora tinha um toque diferente, mais intenso, quase sufocante. Você já sentiu esse frio na barriga? Aquela sensação de estar à beira de um precipício, sem saber se vai cair ou voar? Aquele calor subindo pelo corpo? A respiração ofegante? As mãos trêmulas? Deixa o like se você já passou por uma situação tensa assim, porque preciso contar o que aconteceu depois. Preciso compartilhar com vocês a experiência que me fez entender o verdadeiro significado da palavra resiliência.
Aquele mecânico de 51 anos, com suas mãos mágicas e seu olhar penetrante, estava prestes a me ensinar uma lição que eu jamais esqueceria. A oficina do seu Zé era simples: poeira de ferro e cheiro de graxa, paredes descascadas, manchadas com décadas de suor e óleo, ferramentas penduradas de forma organizada, cada uma em seu lugar, como soldados prontos para a batalha. Uma luz fraca, amarelada, pendia do teto, iluminando a dança das partículas de poeira no ar. O chão, de cimento batido, frio e áspero, testemunhava o peso de incontáveis motores e chassis que por ali haviam passado. Pneus velhos empilhados em um canto, formando uma escultura improvisada. Latas de óleo vazias, transformadas em improvisados recipientes para parafusos e porcas. Um rádio antigo, empoeirado, tocava uma música lenta, sensual, que parecia intensificar o calor abafado do ambiente. Meu Fusca, apelidado carinhosamente de Besouro Azul, estava ali, no centro da oficina, como um paciente na mesa de cirurgia. A pintura desbotada, os bancos rasgados, os amassados na lataria, contavam a história de anos de aventuras e perrengues. Um barulho estranho, um gemido metálico vinha de algum lugar debaixo do carro, um som que me arrepiava e me excitava ao mesmo tempo. Era como se o besouro estivesse me chamando, me pedindo ajuda, me convidando para explorar suas entranhas. Minha avó sempre dizia: carro velho é igual homem velho. Dá mais trabalho, mas tem seu valor. E eu, ali, parada diante do meu besouro azul, sentia a verdade daquelas palavras. Ele era mais do que um carro. Era um companheiro, um cúmplice, uma extensão de mim mesma. Eu conhecia cada curva, cada ruído, cada detalhe daquele Fusca. E estava disposta a fazer o que fosse preciso para trazê-lo de volta à vida, para sentir novamente o ronronar do seu motor, a vibração do seu chassi, a sensação de liberdade que ele me proporcionava. O mecânico apontou para o escapamento. Tá solto, mocinha, precisa de um aperto. Ele pegou uma ferramenta comprida e grossa. Meus olhos acompanhavam cada movimento. Vou ter que entrar bem fundo para alcançar o parafuso, ele disse, me olhando nos olhos. Senti meu rosto queimar. A ferramenta, fria e rígida, deslizou entre seus dedos com uma destreza que me hipnotizava. Aquele homem, com suas mãos calejadas e seu olhar intenso, exercia sobre mim um poder inexplicável. Eu mal conseguia respirar. A cada movimento, a cada toque, a tensão aumentava. O calor se intensificava. Meu corpo inteiro tremia, em uma mistura de medo e excitação. Você já sentiu essa sensação? Essa vontade incontrolável de se aproximar, de sentir o toque, a pressão, a força? Deixa o like se você já se sentiu assim, porque eu preciso te contar o que aconteceu depois. Preciso compartilhar com vocês a experiência que mudou a minha vida. Meu pai sempre dizia: filha, a vida é cheia de desafios, mas é na dificuldade que a gente descobre a nossa verdadeira força. E naquele momento, diante daquele mecânico de 51 anos, com a ferramenta em suas mãos, eu entendi o verdadeiro significado das palavras do meu pai. Aquele momento, tão tenso, tão intenso, foi o meu teste de fogo. Foi ali, naquela oficina poeirenta, que eu descobri a minha capacidade de superar os meus medos, de enfrentar os desafios de frente, de me transformar na mulher que eu sou hoje. Com movimentos firmes e precisos, ele encaixou a ferramenta no escapamento e começou a girar. O barulho do metal contra metal ecoava na oficina, misturado com o som rouco do motor falhando e com a minha respiração ofegante. A cada volta, a tensão aumentava, como um elástico prestes a arrebentar. Será que ele conseguiria apertar aquele parafuso teimoso? Meu estômago se contraía a cada rangido metálico, cada gemido do Fuscão. O seu Zé, com a testa franzida em concentração, exercia toda a sua força, seus músculos tensos sob a camisa encharcada de suor. O calor da tarde, o cheiro de graxa e metal, a minha ansiedade, tudo se misturava em um turbilhão de sensações. Eu observava cada movimento, cada detalhe, hipnotizada pela força bruta e pela habilidade daquele homem. Aquele momento, tão simples e ao mesmo tempo tão intenso, parecia se estender por uma eternidade. Eu sabia que o destino do meu besouro azul, e talvez até mesmo o meu próprio destino, estavam nas mãos daquele mecânico de 51 anos. Finalmente, o parafuso cedeu. Pronto, mocinha. Seu escapamento tá firme agora. A voz do seu Zé, antes áspera e rouca, agora soava suave, quase um sussurro.
Senti um alívio imenso, como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. O ar voltou a entrar nos meus pulmões, a tensão se dissipou. O calor deu lugar a uma brisa fresca e revigorante. O seu Zé sorriu, um sorriso largo e sincero que iluminou seu rosto cansado. Viu? Não foi tão difícil assim. E não foi mesmo. Aprendi que nem tudo é o que parece, que os momentos de maior tensão podem nos levar a grandes aprendizados, que a força e a habilidade podem se manifestar das formas mais inesperadas. Aprendi também que um simples aperto de parafuso, nas mãos certas, pode representar muito mais do que um conserto mecânico. Pode representar a superação de um desafio, a conquista da confiança, o fortalecimento do espírito. Aprendi com o seu Zé, naquele dia, que a verdadeira força não está apenas nos músculos, mas na perseverança, na paciência, na capacidade de lidar com a pressão e encontrar a solução para os problemas, por mais apertados que eles estejam. E essa lição, assim como o meu besouro azul, vai me acompanhar para sempre. Lembrem-se disso, meus amigos, e nunca desistam dos seus sonhos, por mais difíceis que eles pareçam. Se você gostou dessa história, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. E fiquem ligados, porque em breve teremos mais causos e histórias inspiradoras para vocês. Dirigindo de volta para casa com o besouro ronronando feliz, pensei em como a minha mente tinha pregado peças em mim. Aquele por baixo, o entrar bem fundo, tudo tinha um significado tão diferente do que eu imaginei. Ri sozinha da minha própria ingenuidade. O seu Zé, com suas mãos calejadas e seu jeito simples, tinha me ensinado uma lição valiosa sobre como a gente pode criar fantasmas onde não existem. A tensão que eu senti, o calor que me percorreu, tudo não passava da minha própria interpretação equivocada da situação. E como a gente aprende com essas experiências, né? A gente cresce, amadurece, e percebe que a vida é cheia desses pequenos sustos, desses momentos em que a nossa imaginação vai longe demais. Mas o importante é tirar uma lição de cada situação e seguir em frente, com o motor ronronando e o coração leve. A gente precisa tomar cuidado com os julgamentos precipitados. Nem sempre o que parece ser é. Às vezes, um mecânico de 51 anos só quer consertar seu carro. E às vezes, uma garota de 18 anos com a cabeça cheia de fantasias precisa de um aperto de realidade. Para entender que a vida, assim como um motor, pode pregar peças na gente. A gente cria expectativas, imagina cenários, sente emoções que, no fim das contas, não têm nada a ver com a realidade. E tudo bem, faz parte do aprendizado. O importante é saber rir da própria ingenuidade, tirar uma lição da experiência e seguir em frente, com o motor ronronando e o coração leve. Afinal, a vida é muito curta para ficar presa a ideias equivocadas e julgamentos precipitados. É preciso abrir a mente, enxergar além das aparências e valorizar as pessoas pelo que elas realmente são e não pelo que a nossa imaginação distorcida quer que elas sejam. E se você, assim como eu, já se deixou levar pela fantasia e criou uma história na sua cabeça que não tinha nada a ver com a realidade, não se preocupe. Acontece com os melhores. O importante é aprender com o erro, dar risada da situação e seguir em frente, com a certeza de que a vida sempre reserva novas surpresas, novos desafios e, claro, novos apertos de realidade. E você? Já tirou conclusões erradas sobre alguma situação? Conta aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Afinal, a vida é como um Fusca velho, cheia de surpresas, mas sempre nos leva para algum lugar. Dirigindo de volta para casa com o Fuscão ronronando feliz, eu ria sozinha. O seu Zé, com suas mãos calejadas e olhar sincero, tinha me dado uma lição e tanto. Aquele, deixa eu ver isso aí por baixo, o, precisa de um aperto bem fundo, tudo fazia tanto sentido agora. O calor que eu senti, a tensão, o medo, tudo não passava da minha imaginação fértil interpretando mal a situação. A gente cria cada história na cabeça, né? Coisas que não existem, vontades secretas, fantasias. E como a gente aprende com isso? A vida prega cada peça, a gente tropeça, cai, levanta, mas sempre tira alguma lição. E essa do seu Zé e do escapamento solto, eu nunca vou esquecer. A gente precisa tomar cuidado com as ideias que a gente inventa. Nem sempre o que a gente pensa que é de verdade. Às vezes, um mecânico de 51 anos só quer ajudar uma menina de 18 a consertar o carro do pai. E às vezes, essa menina precisa aprender a controlar a própria imaginação.
A gente viaja, cria expectativas, sente coisas que não são reais. E tudo bem? Faz parte. A graça da vida é essa: aprender, rir dos nossos erros e seguir em frente. Afinal, a vida é muito curta para ficar remoendo o que não aconteceu. É preciso abrir a mente, ver as coisas como elas são, e não como a gente gostaria que fossem. E você? Já criou uma história na sua cabeça que não tinha nada a ver com a realidade? Conta aqui nos comentários. Compartilha essa história com seus amigos, quem sabe eles também já passaram por algo parecido. Se inscreve no canal para não perder os próximos causos. Afinal, a vida é como um Fusca velho, cheia de surpresas, mas sempre nos leva para algum lugar.